Aí nós vamos ler sobre o Eliú, um grande falador também. E para nós podermos analisar um pouquinho do que ele falou, para vermos o perigo que existe nas palavras. A Bíblia diz no livro de Tiago que a falação pode trazer perigos tremendos, a língua pode conter veneno mortal. Alguém pode escandalizar um outro com uma simples palavra, uma risada, uma brincadeira, uma pilhéria, uma zombaria, uma gozação, pode escandalizar uma pessoa e ela se afastar por completo dos caminhos do Senhor. A palavra tem este potencial de matar, destruir uma pessoa se ela for mal usada. É como um leme de um navio, pequenininho, governa o navio todo, quanto à direção que ele segue, e a língua é pequena em relação ao tamanho do corpo, mas tem um potencial tremendo. A língua tem que ser vigiada por nós. E aqui nós vamos então ler alguns dos argumentos usados pelo Eliú e analisar esses argumentos à luz de outras passagens da Bíblia, para podermos ficar alertas quanto a esse tema, o uso das palavras. Jó, então, capítulo 36, vamos ler do princípio. Prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência de vocês, e te mostrarei, Jó, que ainda tenho argumentos a favor de Deus. Eu preciso defender Deus. De longe trarei o meu conhecimento, e ao meu Criador atribuirei a justiça, como se Deus precisasse. 4. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Comigo está, ou contigo, Jó, está, contigo está quem é senhor do assunto. Ou seja, eu sei muito bem esse assunto. 5. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Ele é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Ele está falando como quem tem grande conhecimento a respeito de Deus, está sendo grande advogado de Deus. Versículo 7. Dos justos Deus não tira os olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre e são exaltados. Ele está falando dos justos aqui na terra. 8. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Ou seja, Deus envergonha os soberbos e faz ver a loucura deles. É o que o Eliú está dizendo. 10. Deus abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se ouvirem a Deus e o servirem, acharão ou acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoam para si a ira e, agrilhoados por Deus, não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Até aí. Deus eterno, mais uma vez, nós oramos, lemos a Tua palavra, dá-nos esclarecimento, entendimento sobre ela. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
O Eliú era relativamente jovem, mais novo do que os outros todos que estavam ali, 3 amigos de Jó por um lado e o Jó de outro. E o Eliú estava ao lado deles, e por ser mais novo esperou, e quando começou a falar, ele se encheu de si, se encheu de razão, de conhecimentos, e achou que tinha muito o que ensinar para os outros, e começou a falar. O que ele falou está na Bíblia, mas não pode ser tido como bíblico. Nem tudo que está escrito na Bíblia é bíblico. A Bíblia tem palavras de Satanás. Se alguém estiver lendo palavras de Satanás na Bíblia, muito provavelmente vai ser enganado. Alguém está lendo palavras do Eliú, Deus não assina. Elas estão aqui para nós podermos entender. Então vamos procurar compreender isto. Deus não assina o que o Eliú falou. No final, quando Deus apareceu, Deus se dirigiu aos 3 amigos de Jó mais velhos, pela malícia deles, e os repreendeu, e ao Jó Deus consolou, mas nada falou do Eliú. Deus ignorou o Eliú. O Eliú se tinha como o grande advogado de Deus, o grande defensor do Senhor, e ele achou que precisava estar defendendo Deus. Quantos estão hoje querendo discutir sobre a existência de Deus, querendo provar que Deus existe, coisas desse tipo? Eles se esquecem do que a Bíblia diz. Se a pessoa não crê, não adianta explicar a palavra. O que nós temos é que anunciar, querendo ou não querendo, porque o ouvir a pregação da palavra vai despertar fé na pessoa para crer ou não crer, mas depois de ouvir a palavra. Não temos que argumentar, discutir, provar nada a respeito de Deus. E o Eliú já começa errando por aí. O Senhor mandou a gente pregar e não discutir, e Deus não mandou a gente argumentar e discutir com as pessoas, mandou anunciar, e é até um ato de humildade a gente anunciar. Alguns vão zombar, alguns vão virar o rosto, escarnecendo, alguns vão ignorar, mas outros vão prestar atenção. O Evangelho é sempre assim, nunca é unanimidade no mundo. A pregação do Evangelho não é recebida com unanimidade. Sempre foi assim no decorrer dos 2000 anos de cristianismo, e vai ser sempre assim até a volta de Jesus. Muitos vão ouvir, poucos vão prestar atenção e menos ainda vão crer. Mas é necessário que o Evangelho seja anunciado. Novamente, eu repito, não é para discutirmos sobre o Evangelho, é para anunciarmos. Como é que a gente faz isso? A pessoa quer discutir, mas eu não creio em Deus. Olha, é interessante a sua posição, você precisa ter uma convicção, mas deixa eu falar, você não crendo, o que Deus diz na Bíblia é isso. Ah, mas eu penso diferente. Olha, você tem todo o direito de pensar diferente, mas a Bíblia acrescenta isso, é bom que você saiba o que a Bíblia diz, isso e aquilo. Nós só temos que anunciar. Testemunho do irmão Lázaro, que foi membro daquela banda famosa chamada Olodum, e ele era muito conhecido no mundo da música secular e muito viciado em drogas. Deus o encontrou e ele se converteu. Logo quando ele se converteu, ele queria convencer os outros e ficava muito chateado porque as pessoas não queriam acreditar no que ele falava, acreditar em Deus. E o Senhor falou com ele: Lázaro, quem faz a obra sou eu, você só tem que pregar. Deus o acalmou e disse: Lázaro, você só tem que pregar, quem convence sou eu, quem faz a obra sou eu. E aí ele entendeu e dá esse testemunho para nos ajudar também a entendermos isso. Nós temos que estar com Deus, anunciando o que Deus mandou, e não discutir religião ou ficar argumentando em favor de Deus ou querendo advogar Deus. O Senhor não precisa de advogados, Ele quer
pregadores do Evangelho. É a missão que cada um de nós tem que levar, contar histórias da Bíblia, falar de Jesus, anunciar o que a Bíblia diz, anunciar o Evangelho, é o que temos que fazer. E dentre todos que ouvirem, alguns vão aceitar, e a Bíblia diz, aqueles que aceitarem, a gente vai batizar, vai amar, vai discipular, vai ensinar o caminho do Senhor. Amém? O apóstolo Paulo é para nós um exemplo no livro de Atos. Ele pregou ao todo para muita gente. Nem todos se converteram, mas os que se converteram, ele cuidou, discipulou, reuniu e ajuntou em um corpo e nos ensina como fazer isto. É assim, prega-se para todos. E ele tinha o hábito de sempre começar pelos próprios judeus que eram da raça dele, que em princípio tinham as promessas de Deus. Ele começava pelas sinagogas. Normalmente a maioria dos judeus sempre o rejeitava. Alguns judeus ouviam a palavra e ele então saía para anunciar o Evangelho aos gentios. Essa era a prática dele. E Deus quer que também tenhamos essa prática de sempre falar do Evangelho por onde formos. Eu me lembro de um tio que já partiu, ele era pastor, reverendo Wilson, e ele disse, eu tenho por hábito, ao entrar em uma casa, pela primeira vez eu peço permissão para orar pelaquela casa. E isto era uma oportunidade para falar do Evangelho, quando ele entrava numa casa. Ele dizia, olha, eu gosto de abençoar a casa, eu posso orar aqui? A maioria das pessoas dava permissão, se não todos. E ele então orava e a partir da oração, uma porta se abria para compartilhar das coisas de Deus. Nós podemos arranjar pretextos assim para anunciar o Evangelho em vários lugares. A gente chega num ambiente e saúda e cumprimenta e diz, vocês me permitem fazer uma oração aqui? E a maioria sempre vai deixar, um ambiente de trabalho, de escola, seja o que for, e a gente então vai orar e, em geral, vai se abrir alguma oportunidade para falar de Jesus. Nós não temos que discutir, nós temos que anunciar o Evangelho. Amém? E o Eliú continua então, ele começa a argumentar que Deus é muito grande, que não precisa ficar convencendo ninguém, mas que ele age, ele é um Deus grande e justo, ele pune os perversos e ele recompensa os bons. A ideia simplista de que o mundo está dividido entre o bem e o mal traz uma conclusão parecida. Em muitas religiões, na cabeça de muita gente, existem pessoas boas e pessoas más. Na doutrina católica, com muita simplicidade, mais ou menos eles dizem que os bons vão ser reconhecidos por Deus e galardoados na eternidade, e os maus ser condenados e lançados na perdição eterna. Com muita simplicidade prega-se isto: os bons vão para o céu, os ruins vão para o inferno. E na doutrina católica ninguém pode saber agora quem está salvo ou não, só depois do julgamento. A doutrina evangélica difere porque anuncia que não é bem assim. Existe o mal, existe o bem. Satanás está no mundo e Deus também, através do seu povo, através do seu Espírito Santo. O Evangelho precisa ser pregado, mas não há pessoas boas. Todos nascem pecadores, todos são pecadores. Só que há pecadores enfeitados, bonitinhos, bem vestidos, com palavras bonitas, educados, mas são pecadores também. E há pecadores de boca suja, que se vestem mal, xingam e fazem qualquer coisa, mas são pecadores também. A aparência engana. Deus não se deixa levar pela aparência, porque Ele vê o coração. Para Ele, todos são pecadores e precisam, portanto, do Evangelho.
O evangelho precisa ser pregado aos bonzinhos, bem vestidos, de boa família, educados, cultos, mas precisa ser pregado aos maus, aos largados, marginalizados, viciados, problemáticos. Precisa ser pregado a todos, aos ricos e aos pobres, de todas as raças. O evangelho precisa ser pregado para todos, porque todos são pecadores. Amém? Nós precisamos nos imbuir dessa certeza. Nós costumamos muito julgar pela fisionomia. Fulano é tão bom, aquele doutor, a dona fulana, tão boazinha, a diretora da escola, a dona daquela loja, a assistente social, é uma pessoa tão boa, de caráter, é uma pessoa maravilhosa. Diante de Deus, ela também é pecadora e precisa ser evangelizada. E assim, o que aos nossos olhos é marginalizado, uma pessoa muito má, violenta, é uma prostituta, seja o que for, também ela é pecadora e precisa receber o evangelho. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz. Nós não podemos julgar pela aparência, temos que falar do evangelho para todos. Só que a gente parece que tem mais facilidade de falar para os bonzinhos, para quem gosta de ouvir, para aqueles que olham para nós com um sorriso. Parece que é mais fácil falar para os bons, mas esses são os que mais rejeitam. Eles acham que pela sua bondade não precisam. E já os errados e pecadores costumam ser os que mais ouvem a palavra, porque eles são mais fáceis de reconhecerem que não são bons, que são pecadores e, portanto, precisam da palavra. A prática, a realidade tem mostrado que aqueles que aos nossos olhos são maus, são os que mais ouvem a palavra. E aqueles que parecem bons, são os que mais rejeitam a palavra e ainda nos perseguem. As aparências enganam, nós não podemos nos deixar levar pelas aparências, e nem Deus assina isso que foi dito aqui. Os bons vão ter uma vida boa nessa terra. Não é assim. Há muitos que estão sendo perseguidos, apesar de viverem uma vida reta na presença de Deus. Muitos estão sendo assaltados. Seria cômodo a gente dizer, Deus protege os bons. Então, na vida de um crente, não acontecem assaltos, o crente não fica desempregado, não falta dinheiro na mesa do crente. É cômodo a gente pensar assim, Deus abençoa os que creem nele, e aqueles que não creem, Deus mete o pau neles. Não é assim. Aqui na terra não é o julgamento final. Há um juízo final para isto. Aqui na terra é para salvação. A nossa realidade é lidar com pecadores. Alguns são pecadores reconhecidos e outros são mentirosos. Além de serem pecadores, não se reconhecem como tais, mas todos são pecadores. A nossa luta aqui é por causa do evangelho, os que creem e os que não creem, aqueles que se humilham para receber a graça em Jesus e os que não se humilham, que são soberbos. Aí o Eliú continua, vocês não se preocupem, porque Deus sabe tratar bem, as pessoas boas vão estar bem aqui na terra, os reis vão gostar de assessores bons, pessoas honestas, corretas, os presidentes da república, os prefeitos, os governadores vão chamar as pessoas honestas para trabalharem lá na política ao lado deles. Não é assim. Esse é corrupto, ninguém quer trabalhar com corrupto. Também não é assim. A Bíblia também diz, em palavra de Jesus, os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Eles são os que galgam os melhores postos, aqueles que recebem as primeiras partes, o dinheiro, são aqueles que se enriquecem, são aqueles que têm o coração na riqueza, no mundo, no pecado, no engano, na mentira, e crescem. Aí o Jó escandalizou, porque ele foi dizer, olha, vocês estão dizendo isso que eu também cria, mas eu estou verificando que tem gente muito errada, que tudo vai bem com eles, eles se enriquecem, ao passo que eu encontro pessoas boas que estão sofrendo. Na nossa
compreensão, uma pessoa boa, nunca deveria ficar doente. É um crente bom, fiel a Deus, por que ele vai ficar doente? Ele não vai ficar doente. Agora, aquele que é mau, aquele que vai ficar doente. E às vezes não é assim, é exatamente o contrário. E o Jó ficava encucado com isto. Da mesma forma, Davi, no Salmo 37, nos diz isto: eu estava assim, observando os maus, um ímpio crescendo como o cedro do Líbano, se enriquecendo, aumentando suas riquezas e se tornando poderoso na terra, e eu fiquei impressionado. Meu Deus, por que o justo sofre tanto? Essa indagação também termina o Antigo Testamento, quando o servo Malaquias, tantos outros, o Abacuque, questionou a Deus sobre isso, e no final em Malaquias: Senhor, nós vemos o teu povo sofrendo, mas os maus se engrandecendo. Deus falou: escreve, meu servo, e fique tranquilo, porque vem um dia, e quando o sol da justiça se manifestar, vocês vão ver outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve. Vocês vão ver a diferença naquele grande dia, não é agora. A ideia do Eliú era muito simplista: Deus é poderoso, e quem é bom, quem é justo, não vai sofrer. Pelo contrário, vai ser reconhecido, e os presidentes e governantes vão reconhecer e vão dar um cargo especial para ele. Lá na empresa, você que é um funcionário que não falta, chega na hora, produz muito, com toda dedicação e honestidade, você vai ser recompensado, vai ser colocado em posto de chefia, você vai subir na carreira porque você é dedicado, trabalha honestamente. A gente vê que não é assim. No mundo não é assim. Essa não é a realidade do mundo, porque até os próprios líderes são corrompidos também. E o Eliú então estava bastante errado nesse aspecto, mas ele ainda resolve se enveredar por um outro caminho. Quando a pessoa está sofrendo muito, então ela vai crer em Deus, vai se humilhar, e Deus vai fazê-la prosperar, e tudo vai mudar. Se ouvirem a palavra de Deus, vão acabar em felicidade, em delícias e prosperidade. Se não ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Aqui na terra também não é assim. Era o que ele dizia: Deus vai dar oportunidade às pessoas que estiverem sofrendo, para ver se elas mudam de vida, e então, se elas quiserem, elas vão se enriquecer aqui na terra e acabar seus dias em felicidade. Existe em nossos dias um simulacro deste argumento do Eliú, que se chama a teologia da prosperidade, que anda pregando isto nas igrejas, em especial as igrejas neopentecostais, estão pregando: Deus é poderoso, Ele faz você reinar em vida, Jesus já pagou o preço, então você tem todo o direito de filho de Deus, você tem direito a toda a prosperidade, é só pedir que a prosperidade vai vir para você. Você só fica doente porque não pede, porque se você pedir, Deus vai curar toda a sua enfermidade. Você então vai ter suas doenças curadas, seu carro protegido por anjos para não ser roubado, você vai ter suas riquezas aumentadas, porque Deus vai aumentar com prosperidade as suas riquezas, porque você está tendo fé, você é um homem de fé. É uma pregação totalmente distorcida do restante da Bíblia, porque o Senhor nos ensina, Deus escolhe pessoas com vários chamados aqui na terra. Deus escolheu Estevão para sofrer e por fim morrer apedrejado. Todos os apóstolos de Jesus morreram martirizados. Quem é fiel, diz o apóstolo Paulo, será perseguido.
A teologia da prosperidade diz: você só é perseguido porque você não tem fé, porque você pode clamar, Deus vai botar anjos à sua volta e você vai ser vencedor. Você vai se enriquecer e nenhum mal vai chegar à sua tenda, enfermidade nenhuma. E se enfermidade vier, você pode repreender no nome de Jesus. A teologia da prosperidade, essa pregação dos discípulos modernos de Eliú, essa pregação está dizendo isto. E nós entendemos de forma muito diferente. Deus é soberano. Ele pode nos escolher para o que Ele quiser. Ele escolhe um para sofrer, outro para ser cerrado pelo meio, aquele lá vai ser martirizado, aquela vai ficar doente. Por alguma razão, Deus escolhe pessoas em situações várias para que elas deem testemunho. O que nós precisamos saber é que aqui não é destino, aqui não é o nosso destino eterno. A vida aqui é uma escola, é uma oportunidade para nós estarmos ganhando tesouro no céu. Aqui é para sermos fiéis a Deus. O maior tesouro não é termos uma casa boa, é ganharmos almas para Jesus, fazermos discípulos aqui. A maior alegria de um cristão é juntar tesouro no céu, é saber que o seu nome está escrito lá no livro da vida. Amém? Quem disse isso? Alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Quem disse isso? O próprio Senhor Jesus. Nós precisamos crer naquilo que Jesus falou. Nós precisamos entender o exemplo dos discípulos de Jesus. Entre os discípulos de Jesus, não houve um deles que foi rico aqui na terra. Nenhum deles morou num palácio. Nenhum deles andou em carrão de luxo. Todos eles sofreram, foram perseguidos, atribulados por causa do Evangelho. E aqui está, o lucro é sofrer pelo Evangelho. O Senhor diz na Bíblia que grande glória há para aqueles que sofrem por causa do Evangelho. Bem-aventurados sois quando sois perseguidos por causa do Evangelho. Grande é o vosso galardão no céu. Amém? Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Esse é o amém talvez dos mais difíceis na igreja. As pessoas não dão amém para isso. Meu irmão, alegre-se em sofrer. Não, eu não quero sofrer, eu não gosto de sofrer. Se eu puder, eu evito sofrer. Mas a Bíblia diz, é para você se alegrar com o sofrimento por causa do Evangelho, porque assim você está sendo coparticipante de Jesus, dos sofrimentos dele, e isso tem um peso eterno de glória. O apóstolo Paulo, para mim, irmãos, os sofrimentos do tempo presente não são nem de longe para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, não aqui na terra, mas quando Jesus vier. Aleluia! Essa é a alegria. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Aquilo que a pessoa está recebendo aqui não precisa de esperança nenhuma para gozar e se alegrar. Mas aquilo que a gente não vê e espera, isso depende de fé. Então, essa esperança é abençoada. A gente sabe que há um peso eterno de glória esperando por nós, porque aqui na terra nós abrimos mão de coisas materiais, de conforto, de privilégios, para sofrer pelo Evangelho, para trabalhar. Como é que a gente sofre pelo Evangelho? É só começar a trabalhar. Não precisa buscar o sofrimento, ele vem. É só começar a trabalhar para o Senhor. Quando alguém se acomoda e não trabalha para o Senhor, não vai sofrer. O diabo fica satisfeito com a pessoa que se acomoda. Ele não se incomoda com um crente acomodado. O diabo respeita e até abençoa da parte dele o crente acomodado, mas aquele que incomoda o inimigo, que evangeliza, visita, ora, que busca os irmãos, que ama, esse incomoda o inimigo e vai sofrer sem
saber por quê. Quando menos espera, no ambiente de trabalho, ele tem um chefe no seu pé, perturbando, perseguindo, um colega se levanta contra ele, um vizinho começa a denunciá-lo na justiça, um parente começa a falar mal dele, de repente, lá no banco, alguém quer tirar dinheiro da sua conta, ele não entende por que tanta tribulação está vindo. Mas é claro, é porque ele está incomodando o mundo, está fazendo a obra de Deus. E quem faz a obra de Deus vai encontrar problema, vai encontrar perseguição. Mas o apóstolo Paulo diz que nem de longe a glória por vir vai se comparar com o sofrimento presente. Aleluia! Que pensamento maravilhoso, isso sim nos consola, mas nenhum de nós deve buscar a bênção aqui e agora, a riqueza, a prosperidade, o conforto, a fama, o reconhecimento, os títulos. A gente não deve buscar essas coisas terrenas, o reconhecimento. A nossa salvação está lá com o Senhor, nosso nome no livro da vida, o nosso galardão, nosso tesouro está no céu. É lá que deve estar também o nosso coração, e não nas coisas que são aqui da terra. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, nem nela. A quem ama o mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Então por que a gente vai amar a vida fácil, boa comida, boa diversão, carro, conforto, distração, entretenimento? Por que a gente vai amar essas coisas do mundo, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar pelo tesouro que não perece, uma coroa imarcessível, que não pode murchar, reservada para nós no céu? Se a gente tem isso, por que a gente vai perder tempo amando o conforto deste mundo, as coisas dessa vida, se nós temos coisas tão gloriosas nos esperando? Mas o diabo não vai deixar de querer enganar muitos crentes, dizendo: olha, a sua carreira é muito importante, você trabalhe mais um pouquinho, aí se dedique mais, porque você vai ser reconhecido, daqui a pouco você vai ser o chefe lá, eles vão botar você num cargo elevado, seu salário vai aumentar, e esse é o reconhecimento que você vai ter aqui. A gente deve dizer: Satanás, sai para lá, eu não estou querendo reconhecimento nenhum aqui, eu quero o galardão no céu, eu não estou buscando nada aqui na terra. Esse título você pode dar para outro, essas honras dê para outro, não é isso que eu estou buscando. Eu quero o meu Senhor, quero falar de Jesus, eu quero ganhar almas. E o diabo está cada vez mais sutilmente neste mundo, através das pessoas, dos parentes, dos conhecidos, dos colegas de trabalho, nos induzindo para nós amarmos a empresa, o mundo, a escola, os colegas, essa vida, as participações ali, festinhas sociais dos colegas, para nós amarmos isto, quando o Senhor nos chama para a gente ajuntar tesouros no céu, falarmos do Evangelho, e as pessoas vão se incomodar. Então é muito importante que tenhamos isso em mente, mas que sejamos atentos contra os modernos Eliús, que estão trazendo muita simplificação como se fosse verdade. Ele se tinha como dono do saber, e estava falando algo totalmente diferente da vontade de Deus. O Senhor simplesmente ignorou o Eliú. Ele não estava falando em nome de Deus, ele contava bravatas por ele mesmo, mas Deus não assinava o que o Eliú estava falando. Vamos tomar cuidado com os modernos Eliús, que estão querendo nos distrair, são aqueles que estão querendo nos enredar, prazeres, festas, ambientes sociais e prazeres da carne, querendo nos enredar com essas coisas, comida e bebida. Mas o reino de Deus não é comida e bebida, nem festa, nem jantares especiais, nem entretenimento, nem Olimpíadas. O reino de Deus não é isto. O reino de Deus está agora dentro de nós e vai se manifestar em sua pujança e glória quando Jesus voltar. Aleluia! Nós devemos buscar essa glória eterna
que não perece, mas estarmos atentos para não sermos enredados com os passatempos aqui da terra. Existem novelas maravilhosas, que entretêm, que acomodam, que atraem, ocupam o tempo do cristão. E a gente deve pensar, está tudo bonito, mas eu estou buscando outra coisa. Eu quero ganhar almas, eu quero fazer discípulos, amar meus irmãos, eu quero fortalecer na fé aqueles que são do Senhor, eu quero juntar tesouro no céu, eu quero gastar o meu tempo na obra do Senhor, eu quero amar o meu Deus e a obra dele. Por isso eu quero outra coisa, eu não quero essa perda de tempo, esse passatempo, esse ambiente. Eu estou buscando outra coisa, o meu caminho é outro. Que Deus alerte o nosso coração para esses enganos. Há coisas assim muito suaves que vêm nos enredando, festas em família, coisas assim que parecem ser muito boas, que nos atraem para nos amarrar e nos tirar da visão, nos tirar do alvo, nos tirar da direção que o Senhor traçou para nós. Mas o Senhor nos chama: vinde a mim, venham e tragam o problema, eu vou aliviar, mas você vai sofrer neste mundo. Eu vou aliviar. Quando você estiver sofrendo, eu vou aliviar o seu sofrimento. Você não vai ficar impedido de sofrer. O mundo perseguiu ao Senhor, vai perseguir a você também. Você não vai ficar privado de sofrer, mas quando sofrer, Deus vai consolar o seu coração. Amém?